Oi, bênçãos! Tudo bem com vocês? Sim, você é uma bênção, então eu vou te chamar de bênção. Eu creio que você tem sido bênção na vida das pessoas, então eu irei te chamar de bênção. Tudo bem com você? Eu espero que seja tudo bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Eu venho trazer uma palavra da parte do Senhor nesse dia, que está lá em Gálatas 6:7. A partir do verso 7, o Senhor diz assim: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semeia, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. E a vida é eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, o Senhor está nos dizendo para fazer o bem. O Senhor está nos dizendo que o que nós viemos a plantar, o que nós plantarmos aqui nesta terra, nós colheremos. E o que você tem plantado? Outro dia eu vi uma frase que dizia assim: aquele que sabe o que está plantando, ele não tem medo da colheita, né? Então, eu creio em nome de Jesus que nós estamos plantando coisas boas, né? Eu tenho me esforçado para plantar coisas boas todos os dias, né? Para plantar coisas boas na vida dos outros, para ser bênção na vida do outro. E a palavra do Senhor, eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos, né? De que quando nós plantamos, nós colhemos, né? Independente de quem você seja. Na Bíblia, o que Jacó plantou, ele colheu. O que Davi plantou, ele colheu. E tem muitas outras pessoas na Bíblia, muitos homens na Bíblia e mulheres, que plantaram e colheram. Então, um deles, por exemplo, é Jacó, né? Que enganou seu pai Isaac, para que ele conseguisse roubar a bênção que o seu pai iria dar para Esaú. Então, Jacó, ele foi e enganou seu pai, né? Ele enganou seu pai para conseguir pegar a bênção, roubar a bênção de Esaú. E ele foi abençoado no lugar de Esaú. E o seu pai depois percebeu que ele tinha sido enganado e tudo bem, a bênção ficou para Jacó. Até porque o Senhor já tinha falado, o Senhor já tinha falado para a mãe dele que a bênção, que ele seria abençoado, que ele iria reinar, né? Ele iria reinar sobre o mais velho. Então Jacó, ele enganou seu pai Isaac para roubar a bênção, que era de Esaú, e foi para uma terra distante. Por quê? Porque ele estava com medo do seu irmão lhe matar. Então, chegou lá onde Jacó, nessa terra, Jacó encontrou alguns familiares por parte da mãe dele. Um desses familiares era Labão, que era irmão da sua mãe. E Labão, ele tinha uma filha chamada Raquel. E Jacó, ele se apaixonou por Raquel e ele queria muito casar com Raquel. Só que o pai dela falou pra ele que ele só se casaria com Raquel depois que ele trabalhasse 7 anos pra ele. Então, Jacó trabalhou 7 anos para Labão. E depois desses 7 anos, ele foi até Labão e falou para Labão que ele queria agora se casar, né, com a Raquel. E aí Labão enganou Jacó. Quando ele achou que tinha casado com Raquel, ele, na noite de núpcias ali, ele percebeu, depois do outro dia, que ele acordou ao lado de Lia, que era a irmã de Raquel, que era mais nova. Desculpa, que era mais velha. Raquel era mais nova. E aí Labão enganou ele, falou agora o certo, né? É se casar com uma filha mais velha e depois a mais nova. E aí Labão enganou a Jacó. E Jacó teve que esperar mais 7 anos para casar com Raquel. Então, assim, da mesma forma, pensa, trabalhar 14 anos. Ele amava muito a Raquel. Para ele trabalhar 14 anos pela Raquel. Então, assim, ele foi enganado também. Então, assim, o que ele plantou, ele colheu. E eu quero dizer também para você a respeito de Davi. Davi, ele colheu também o que ele plantou. Então, assim, temos na Bíblia, por exemplo, Davi, ele tomou para si a esposa, né, do seu soldado, né, do Urias, se eu não me engano, o nome dele, e deixou, e o que acontece? Davi, ele mandou o Urias pra o Hitita, né, eu acho que é Urias o nome dele, mandou ele pra frente da guerra pra ele ser morto lá. Por quê? Porque tinha ficado com a mulher dele e tinha percebido que engravidou ela, porque ela falou que estava grávida. E aí, Davi, ele quis matar Urias só pra conseguir ficar com a mulher dele. E assim, Davi, ele cometeu um pecado horrível. E o Senhor, ele repreendeu o Davi através do Natan, do profeta Natan.
E o Senhor, ele falou com Davi, que você vai colher o que você está plantando, você, através de tudo que você fez, né, em consequência de tudo que você fez, você está trazendo para dentro da sua casa maldição. Vai acontecer isso com você. Então, assim, Davi, ele foi perseguido pelo seu filho. Davi, o filho que ele teve com Betseba, né, que foi a mulher do soldado que morreu. O filho que eles tiveram morreu. Davi foi perseguido pelo seu filho Absalão, que tentou matar ele para tomar o trono. Absalão, seu filho, ficou com as suas esposas para todos verem. E o seu outro filho quis ficar com a própria irmã. E um filho matou o outro por conta disso. Então, assim, houve uma grande destruição dentro da própria casa dele. Porque, assim, ele colheu o que ele plantou. Então, assim, ele sabia de tudo, das leis, de tudo. Mas Davi, ele foi lá e fez errado, errou, pecou. E aí, o que acontece? Só que Davi, ele se arrependeu. E Davi, ele foi muito perseguido, e o Senhor teve misericórdia dele, e o Senhor não deixou que nada acontecesse com ele, né? Porque, assim, ele estava passando por aquele vale por conta de tudo que ele tinha feito. E o Senhor permitiu que ele passasse aquele vale, o Senhor permitiu que ele passasse aquele deserto, né? Ele tinha que ficar escondido, e ele teve, assim, que fugir, né? Então, assim, a vida de Davi foi muito difícil depois desse ato que ele cometeu, né? Então, assim, o que eu quero dizer pra você? Davi, ele achava que ele estava fazendo algo escondido, né? Que ele escondeu de todo mundo, ele quis apaziguar a situação, ele mandou o cara lá pra frente da guerra pra morrer, isso e aquilo. Mas ele não sabia, que ele não tinha percebido, é que o Senhor estava vendo tudo. O Senhor estava vendo tudo. Então, Davi, quando aconteceu isso, o Senhor foi lá, repreendeu Davi. E por mais que Davi tenha sido um homem segundo o coração de Deus, o Senhor mesmo assim não o poupou. O Senhor repreendeu ele e o Senhor, de certa forma, o castigou, fazendo com que ele colhesse frutos da escolha dele, né? Com que ele colhesse frutos do que ele plantou, né? Que ele colhesse, né, o que ele mesmo plantou. Então, assim, eu quero dizer para você hoje que nós devemos, todos os dias, nos policiar, que nós devemos vigiar, que nós devemos orar, e que nós devemos pedir a Deus direção, que nós devemos pedir ao Senhor que mate a carne e vivifique o espírito. Porque quando nós estamos em espírito, quando nós estamos em oração, estamos em santidade, estamos em Deus, o inimigo continua ao nosso derredor, o inimigo continua querendo nos derrubar. Mas aí ele vai bater de frente, sabe com quem? Com o Espírito Santo de Deus, com os anjos, porque nós ficamos blindados quando nós estamos buscando ao Senhor. O Senhor, ele nos blinda de todas as armadilhas do inimigo. Então, que nós possamos ser prudentes, termos sabedoria, para que nós venhamos a vigiar e não cometer, né, coisas, atitudes, atos que nós venhamos nos arrepender depois e que isso, né, venha trazer consequências ruins para a nossa vida. Então eu quero deixar essa palavra para você neste dia. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.